Mas antes disso, eu gostaria de... Já está Jordi conectado? Então vamos lá para apresentar ao nosso querido deputado Carlos Jordi. Primeiro, seja muito bem-vindo. Feliz ano 2026. Terceiro, arrebentem com essa CPMI, meu amigo. Estamos todo mundo torcendo. Bem-vindo. Obrigado, Segré, todos os amigos da Oeste, Faroeste Brasileira, saudar toda a audiência, feliz 2026. E Segré, nós estamos trabalhando a todo vapor desde antes do recesso para que essa CPMI pudesse avançar. Você viu o quanto que nós nos dedicamos, esse escândalo surgiu antes do recesso parlamentar e muita gente acreditou que isso ia acabar morrendo na praia, a gente não ia falar a respeito disso, não iríamos trabalhar nesse sentido por conta do recesso parlamentar. E foi então quando eu decidi, tomei essa decisão de fazer essa CPMI e trabalhei no recesso parlamentar, recolhendo assinaturas, coletando as assinaturas. E a CPMI ela é mista, envolve Senado e envolve Câmara dos Deputados. É sempre uma dificuldade imensa você conseguir coletar assinaturas para uma CPMI. Eu não sei se você sabe, mas muitas CPMIs, elas sequer conseguem atingir o número de 198, que é um terço de assinaturas. São necessárias 171 na Câmara e 27 no Senado. Mas eu consegui muito mais do que o necessário. E assim, já no recesso eu já tinha conseguido. Não tinha protocolado anteriormente, porque o protocolo do Senado não havia aberto, agora ele está aberto, mas nós conseguimos 280 assinaturas, é quase metade do Congresso Nacional. E isso demonstra a indignação, a revolta da população. Esse eco chega nos parlamentares, são pressionados, e aí nós estamos vendo esse número tão robusto, que é o recorde histórico de assinaturas de uma CPMI, e é automática, tá? Muita gente fala, mas a CPMI não vai avançar porque depende da decisão do presidente. Não. CPI, realmente, a CPI, quando é em cada casa, é discricionário. Fica a critério do presidente da casa instalar ou não. CPMI, de acordo com o nosso regimento, é automático. Após atingidas as assinaturas, protocolado o requerimento, ele tem que fazer a leitura na sessão do Congresso Nacional. Vou fazer uma pergunta irônica, que todos nós sabemos o resultado e a resposta, mas vale a pena perguntar. O presidente Lula indicou que tinha que investigar todo mundo, no caso do INSS, se seu filho estiver involucrado, que investiguem também, e esse cidadão que roubou dos pobres 40 bilhões, o que leva a supor que a bancada da esquerda acompanhou as assinaturas, mas 280 não é 513 ou 584. Então, quem não assinou? Vamos lá, Segré. Muito boa a sua colocação, porque é importante para que nós possamos esclarecer, inclusive, os últimos movimentos feitos por Lula, pelo governo, pelos governistas aqui na Câmara dos Deputados. Não sei se você viu que Lindbergh deu uma entrevista dizendo que vai apoiar a CPI, que vai pedir que a bancada assine, o PT vai apoiar o pedido de CPI e de CPMI, mas ele é um mentiroso. Ele está fazendo uma cena. Por quê? Tá? Como eu falei antes, o que acontece? CPI é discricionário. Então, se for uma CPI na Câmara ou uma CPI no Senado, pode ser que nunca seja instalada. Aliás, a maioria das CPIs é isso que acontece, porque tem uma fila. Para você ter uma ideia, hoje a CPI que foi protocolada pelo Hollenberg, que é do PSB, ele protocolou na Câmara dos Deputados, e tem 15 pedidos de CPI, outros pedidos de CPI, CPIs diversas, na frente dele. Então, teria que, na verdade, instalar todas as 15 para poder instalar a dele. Não vai ser instalada. E a CPMI a que ele se refere é uma CPMI que foi feito o requerimento pela Fernanda Melchiona e a Heloísa Helena, que são do PSOL. Elas não estão nem coletando assinatura, não tem número para isso. Então é evidente que ele só está fazendo um aceno dizendo que, olha, nós estamos interessados sim na investigação e nós vamos assinar o pedido de CPI. Por que não assinou o meu? Por que não assinou o da oposição? Ele disse que não vão assinar o da oposição porque nós estamos querendo politizar.
E, na verdade, o que nós estamos fazendo é colocando um fato determinado, que é de notório conhecimento público, de que houve uma fraude bilionária e tem o envolvimento de pessoas ligadas ao governo, pessoas ligadas a membros do Supremo Tribunal Federal, e assim, a gente quer que seja investigada doa quem doer. Eu tô pouco me lixando se for alguém de direita ou não, mas eles não estão querendo que avance uma investigação, porque sabe que isso vai atingir no coração do lulopetismo. Agora, Carlos, quando a gente vê a CPMI, estamos, sinceramente, todos muito entusiasmados com essa abertura da CPMI, mas aí vem a segunda parte, a determinação de presidente e relator. Qual é a expectativa da oposição a respeito de presidente e relator da tua, vou falar tua, porque você foi quem está levando, tipo, trator aí com essa força maravilhosa que tem que ter, o nosso parlamentar tem que ter essa força, mas qual é a expectativa sobre presidente e relator dessa CPMI? Olha, Segré, eu acho que tem que ser uma coisa de cada vez. É evidente que nós temos que nos preocupar futuramente com essas questões, para que a gente tenha um presidente alinhado, não conosco, nem com o governo, mas que seja uma pessoa alinhada com a verdade, que seja imparcial, como acontece na CPMI do INSS, um relator também que faça esse tipo de trabalho. Mas primeiro nós temos que trabalhar para que ela seja instalada, né? Porque, como eu disse, o artigo 21 do regimento do Congresso Nacional, que é o regimento das duas casas, estabelece, nesse sentido, dessa forma, que após atingidas as assinaturas e protocolado o requerimento, eu vou ler para você como é que está aqui para que não haja dúvidas. As comissões parlamentares mistas de inquérito serão criadas em sessão conjunta, sendo automática a sua instituição se requerida por 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados, mais 1/3 dos membros do Senado Federal. Então, acho que isso aqui não deixa dúvidas de que a CPMI não fica a critério do presidente do Congresso Nacional, ele não tem que fazer nenhum juízo de conveniência. Só que nós também temos aí suspeitas de que Alcolumbre, além dele ter uma relação muito grande com diversas pessoas poderosas, que ele também tenha algum tipo de participação nesse escândalo. Por exemplo, existe aí o Fundo de Previdência do Amapá, de 400 milhões de reais, que foi colocado no Banco Master e dizem aí que foi por influência dele. Assim, eu não estou aqui fazendo nenhum juízo de valor, mas pode ser que ele queira peitar e cometer um crime de responsabilidade. Mas assim, eu não quero nem pensar nesse sentido. Agora, nesse momento, nós temos que mostrar para a sociedade que nós conseguimos o pedido, que é regimental, que é constitucional, e pedir que haja uma pressão também dos parlamentares para que haja a instalação desse importante instrumento de investigação para que sejam apuradas as responsabilidades. Não tem como deixar dessa forma hoje na mão do STF. Então, acredito que vai ter um holofote, uma visibilidade muito grande sobre esse caso a partir desse momento, e a população vai saber se está havendo uma blindagem, se tentarem impedir a instalação da CPMI. Deputado, conta com a Faroeste Brasileira e certamente com a grade da revista Oeste para as atualizações que vocês queiram divulgar para o público, porque aí também tem a nossa parte cidadã, que é pressionar os deputados e senadores de cada estado e aqueles que cada eleitor colocou aí como representante, para representar essa necessidade da população de conhecer a verdade. Então, toda informação que você acha que vale a pena compartilhar, Faroeste Brasileira está à disposição da CPMI para o que precisarem, para não deixar que qualquer informação seja retida e não seja divulgada. E mais uma pergunta, sabemos que você está com um tempo muito apertado, mas não seria bom, se isso for possível, de fazer um acordo com o governo e a oposição, dizer, gente, aquele que vocês quiserem chamar, a oposição topa. Mas aquele que a oposição quer chamar, por favor, o governo tope. Então trazemos todo mundo. Não tem aqui corrupto de direita ou de esquerda que é melhor ou pior. Corrupto é corrupto e ponto final. Porque dessa maneira evitamos proteger alguns como o que está acontecendo no INSS. A CPMI do INSS está fazendo um trabalho extraordinário. Porém tem muita gente que bloqueia aí determinadas pessoas como o filho do presidente, o irmão do presidente. Então, talvez, não sei se isso é válido, talvez é uma bestialidade que estou falando, não dá para fazer isso, mas fazer um acordo dizendo, ó, coloquem quem você quiser, a gente topa em trazer. E nós colocamos quem nós quisermos e vocês topam em trazer.
E estou ansioso para ver quem vai dar o habeas corpus para não falar se for chamada a esposa do ministro Alexandre de Moraes. Olha, eu acredito que vale a tentativa, muito mais no sentido de mostrar que nós não temos corruptos de estimação. Mas é evidente que o governo não vai aceitar, os governistas não vão aceitar. Isso aconteceu na CPMI do INSS. Por muitas vezes, nós votamos requerimentos de convocação que eram feitos pelo governo, pela esquerda, e aprovamos, inclusive, convocação do Zema e diversos outros. E quando eram requerimentos que iam atingi-los e eram de pessoas próximas a eles, eles votavam contrários. E como é que você já imaginou se, por exemplo, nós tivéssemos aí a convocação da Viviane Barça, esposa da Alexandre de Moraes, será que os governistas votariam favoravelmente? É evidente que não. Vamos supor, por exemplo, o Lewandowski, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal. Quando ele saiu, ele recebeu uma prata boa para ser consultor do Banco Mais e depois virou ministro da Justiça. Se nós fôssemos convocá-lo, será que os governistas iriam topar? É evidente que não. Será que se nós tivéssemos que convocar, sei lá, o Galípolo, que teve reuniões secretas com Lula e com o Vocaro, será que eles iriam topar? É evidente que não. Então, assim, nós vamos numa instalação dessa CPMI, vamos propor esse acordo? Vamos, mas a gente sabe que não será correspondido pelos governistas. A gente não tem esse problema, não. Eu quero que tudo isso seja apurado, que seja investigado, doa a quem doer.